Olá, quero abrir este comentário com uma frase de Benjamin Franklin. Ele disse que aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. O fato é que a cada dia que passa fica mais claro que todo esse rebuliço em torno do vírus chinês não passa de uma presepada política odiosa, perversa, sórdida. Os canalhas da deletéria politicalha do Fazendão, mancomunados com os desprezíveis membros do STF, OAB, alguns governadores estaduais como Dória, Witzel et Caterva, só têm um objetivo: destruir o Brasil a qualquer preço para destruir o governo democraticamente eleito de Jair Bolsonaro, que, para desespero deles, goza de um esmagador apoio popular. Em outras palavras, bastaria termos um presidente corrupto para que nada disso estivesse acontecendo. Até agora, segundo a CNI, 40% da população perdeu 100% da sua renda. É preciso lembrar que cada 1% a mais de desemprego gera diretamente um incremento de 6 mil mortes anuais. Há apenas 2 meses, os Estados Unidos tinham a menor taxa de desemprego em 50 anos. Agora, tem a maior taxa de desemprego em 80 anos. Você já pensou como o Brasil ficará se já temos 12 milhões de desempregados? Alguém já disse que não adianta explicar, as pessoas só escutam o que querem. Mas eu vou tentar assim mesmo, contando com a sua paciência. Antes de entrar nos números para demonstrar o que estou dizendo, quero deixar claro que não sou contra investigar os filhos do Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou contra furar a fila. Primeiro é preciso investigar os filhos do cachaceiro vigarista, estuprador de cabras, depois o seu poste ensacador de vento e a filha dela, sem falar nos rufiões que compõem 3/4 do Congresso, Câmara e Senado e os abjetos elementos do Supremo Tribunal Federal. Sim, o Supremo também, porque, como disse um senador, abre aspas, o crime no Brasil é tão organizado que seu departamento jurídico é o STF, fecha aspas. Portanto, vamos obedecer à fila. Bom, depois desses parênteses, preciso que você preste atenção em alguns números para entender como o Brasil está indo rumo ao abismo com essa picaretagem de isolamento horizontal e lockdown, coisa que até o sem noção da OMS não defende mais, e diz que a Suécia, que não fechou nada, é o modelo a ser seguido. Para começo de conversa, um elemento estatístico que iguala os países que enfrentam a peste chinesa: o número de mortes por milhão de habitantes. No Brasil, esse número é em torno de 8, depois que as mortes começaram a ser verificadas detalhadamente. Porque uma coisa é a pessoa morrer de infarto com o vírus chinês e outra coisa é a pessoa morrer por causa do vírus chinês. Na Espanha, quase 390 por milhão. Na Itália, quase 350. Na França, mais de 240. Na Bélgica, são mais de 350 mortes por milhão de habitantes. No Reino Unido, quase 180. Na Alemanha, mais de 40. E o Brasil, com 7 ou 8 mortes por milhão de habitantes. Qual o pulo do gato para tantas restrições, tantas imposições, tantos adiamentos? Dinheiro público sem licitação, sendo gasto de qualquer jeito, com a roubalheira e as restrições sobre os cidadãos comendo soltas. Por isso é que se diz que, enquanto houver dinheiro público sem licitação, o pico da pandemia será adiado para o mês seguinte. Este gráfico ilustra bem o que eu estou dizendo. Vale lembrar que nos Estados Unidos a surpresa foi enorme quando descobriram que 66% dos pacientes hospitalizados com o vírus chinês são os que ficaram isolados dentro de casa. Agora veja este outro gráfico. Ele pergunta, é vírus ou é política? Veja por você mesmo. Os estados em vermelho não apoiam Bolsonaro e têm o maior número de mortos. Os estados em verde apoiam Bolsonaro e têm o menor número de mortos. Os estados em amarelo são neutros. Não é no mínimo curioso? Agora veja este outro que mostra as mortes totais no Brasil e em São Paulo. Se você puder, dê uma pausa no vídeo para ver os números em detalhe. Você vai notar que o número de mortes diminuiu de 2019 para 2020, apesar do vírus chinês. É por essas e outras que se diz que São Paulo e outros estados precisam com urgência de intervenção e auditoria federal. O número de mortos precisa ser verificado, além do superfaturamento nas compras sem licitação, do destino das verbas federais de auxílio, sem falar nas ações quase criminosas dos governadores e prefeitos. Veja o caso dos respiradores.
O quadro mostra o valor de cada aparelho, que custa normalmente entre 15 e 50 mil reais. Em São Paulo, a situação está fugindo do controle, daí a campanha aberta contra o desgovernador e o pseudo-prefeito. Este outro quadro mostra bem o que eu quero dizer, um estado anti-Bolsonaro e outro pró-Bolsonaro. No Ceará, com pouco mais de 9 milhões de habitantes e restrições ao comércio, são mais de 700 mortos. Em Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes e comércio flexibilizado, são 94 mortos. Antes de encerrar esse comentário, quero mostrar a você mais alguns números do Brasil que definem a empulhação dessa história de isolamento e lockdown. Vamos lá. O vírus chinês mata 8 pessoas por milhão de habitantes. A meningite mata 13 por milhão. A tuberculose mata 24 por milhão. Os afogamentos matam 30 por milhão. Os suicídios matam 61 por milhão. As doenças cardíacas matam 150 pessoas por milhão de habitantes. Os acidentes matam 204 pessoas por milhão de habitantes. Ou seja, você tem muito mais chances de morrer indo à farmácia comprar um remédio do que morrer de Covid-19. Se as máscaras, o álcool gel, as mãos lavadas com água e sabão, o distanciamento social funcionam, por que fechar o comércio e estrangular a economia? A verdade, pessoal, é a seguinte: o coronavírus nasceu na China, cresceu na Itália, fez pós na Espanha, doutorado nos Estados Unidos e virou político no Brasil. Você sabe por que vários países já superaram a peste chinesa? Porque neles todos se uniram para derrubar o vírus, não o presidente da República. Portanto, preste bem atenção em quem diz fique em casa. Certamente um dia essa mesma pessoa já disse Lula livre ou ele não.